Você já se perguntou como é trabalhar em um hotel, nos bastidores, lidando com clientes, trabalhando em várias funções? Se você já se perguntou sobre isso, então você está no vídeo certo. Olá, meu nome é Eliane, aqui do canal Portugal na Prática. E nesse vídeo eu vou trazer um resumo de como foi trabalhar um ano em um hotel aqui em Portugal. E vamos agora para a função empregada de andares. Como é a rotina de limpar e organizar os quartos? Então, minha gente, deixa eu me preparar psicologicamente aqui. Não sei se você já trabalhou limpando quarto em hotéis, mas eu vou te contar aqui uma loucura. Olhe, se tem um dos lugares. Eu nunca trabalhei na recepção de um hotel, mas pensa num lugar que é uma loucura. É você limpar quarto. É uma loucura e é muito pesado. Muito pesado, muito pesado. Lá o hotel, eu acho que tinha uns 80 quartos. Eu acho que era isso. Eram uns 80 quartos que tinha. E assim, tínhamos vários andares. E na minha percepção, éramos poucas pessoas para todo o trabalho que tinha. Principalmente fim de semana. Fim de semana assim, porque o pessoal saía. Sempre tinha um entra e sai de gente, né? Então essa questão de saída é uma loucura. Você tem que limpar o quarto do zero. Quando os hóspedes já estão hospedados, aí você vai, faz uma limpeza, organiza a cama, dependendo da quantidade de dias. Se o cliente for passar vários dias, então dia sim, dia não, você troca os lençóis, né? Mas o serviço em si é bem pesado, pelo menos nesse hotel onde no hotel onde eu trabalhei ali. Era muito pesado, porque tinha camas muito pesadas, cama muito pesada. E tinha um momento assim que eu ia arrastar a cama, parece que não tinha força. Eu começava a rir porque eu já não tava aguentando mais. Foi um dos piores lugares pra mim andar. E como é que eu fui parar lá? O dono do hotel veio falar comigo, que como lá embaixo já tava assim, mais parado e tal, ele já tinha mandado algumas pessoas embora, né, por conta assim que tinha caído como é que eu posso dizer? Já não tava, né, com tanto cliente, porque tudo por período. E aí, o que acontece? Ele veio falar comigo, ele disse, olha, como tá baixo aqui, não estamos com tantos clientes, já mandei algumas pessoas embora, mas você poderia ajudar nos quartos, só pra gente tirar um tempo daqui e tal. Pronto, eu aceitei, fui para os quartos. E aí, tive uma experiência muito negativa. Inclusive, o meu nervo ciático inflamou, tive que ir pro hospital e tudo. Não foi muito interessante a minha experiência, justamente por você ter que estar arrastando cama, força demais. E você tá aspirando o chão, você tem que estar assim, envergada, sabe? Eu não gostei. É um local que eu não me candidataria mais para trabalhar, não gostei, não recomendo, sabe? Mas se você tá chegando aqui em Portugal e é um emprego que te apareceu, vai. Mas se te aparecer uma ou outra oferta, não pense duas vezes. Tem gente que se adapta, porque tinha uma menina que trabalhava há 10 anos já. Outra trabalhava há 20 já. Outra 5, não, mas eu me adaptei, entendeu? Eu não achei nada interessante. Algumas curiosidades, né? Quartos por dia. Ai, depende, é uma loucura. Teve um dia que eu contei quando eu cheguei em casa, que eu cheguei, sabe, morta quase. Foram 15 quartos. E desses quartos, acho que foi 9 foi entradas, ou seja, que tu tem que limpar do zero. E 8 foi hóspedes que ainda estavam hospedados, então só foi pra dar uma limpeza no quarto. Limpeza pouca, né? Que a gente limpa mesmo o banheiro. O cliente tinha acabado de chegar, então não teve necessidade de trocar lençol. Mas também a gente observa, né? Porque se tiver sujo alguma coisa, também a gente faz a troca. E aspira o chão também quando necessário, porque às vezes quando tem criança, toda vez, né? Se o hóspede ficar vários dias, todo dia é interessante aspirar o quarto, porque com criança acaba derrubando um pouco mais de comida. Prazos e situações inusitadas. Deixa eu falar dos prazos. Os prazos é o seguinte. Às vezes a gente tinha um período muito curto, porque os clientes saíam às 12 horas e 3 horas já tinha cliente para entrar. Então, às vezes tinha clientes que saíam logo cedo. Esses eram maravilhosos porque a gente já conseguíamos limpar.
E o horário de trabalho nos quartos era das 9 às 5h30. Então, o que acontece? A gente tinha um prazo pequeno e às vezes era uma loucura. Tipo, às vezes o cliente chegava de 3 horas e tinha quarto que ainda não tinha sido limpo. Mas é o que temos, porque a gente tinha poucas pessoas, então isso era bem complicado, essa questão do tempo. Sabe por que acontece? Já vai para situações inusitadas. De você abrir a porta de um quarto e você vê assim que o quarto parece que passou um tornado por ele, sabe? Tem quartos que você olha assim, gente, o que foi isso? O que aconteceu aqui? Tinha quartos desse jeito, tinha quarto que foi uma limpeza, a gente quase não saiu desse quarto, sabe? Muita sujeira, muita coisa, muita comida no chão, resto de comida no chão, sabe? Uma loucura, uma sujeira. Nossa, tinha banheiro que tu chegava assim, parece que pegaram pasta e jogaram assim, tudo, sabe que não tem condição. A gente sabe que tem pessoas que entram num dia e já saem do outro. Sabe, tinha pessoas assim que sujava tudo, a pia, uma sujeira. Tinha cliente que não dava descarga, ou tinha cliente que conseguia entupir a privada, sabe? Não sei o que fazia. Nossa, tinha cliente que não dava descarga e era complicado, sabe? Um banho muito sujo, muita sujeira que tinha, nossa, muita coisa mesmo, sabe? Tipo assim, muitas situações inusitadas. E nessa questão de limpar quarto, às vezes tinha cliente que deixava gorjeta, né? Deixava umas moedas. Teve um quarto que a gente limpou que tinha $1, acho que era cliente inglês ali dos Estados Unidos, e deixaram $1. Eu tenho até guardado. Na realidade, meu esposo anda com ele na carteira. Mas é interessante, assim, é um trabalho mais só, porém é muito cansativo, sabe? Mas só porque às vezes você trabalha sozinho, tipo quando uma menina tava treinando, né, eu tava lá pra aprender, então eu fiquei andando com a menina, né, pra ela ir aprendendo. Mas é um trabalho mais só, tipo assim, te entregam um piso, né, um andar, e tá lá registrado no papel o que é pra fazer. E você vai fazendo. E aí a gente empurra aqueles carrinhos com vários tipos de toalhas, com vários produtinhos que a gente tem que repor. É um trabalho assim, se não fosse pesado, mas, algo parente, se você tá acostumado a trabalhar no pesado, que não era meu caso, então você consegue trabalhar nesse. E é um trabalho assim mais só, né? Porque você normalmente vai estar trabalhando sozinho. Se não fosse o peso, eu ficaria de boa nesse trabalho. Só que tem os prós e o contra. O contra, o que eu acho? É um trabalho complicado, porque principalmente se você vai limpar quarto de cliente que vai passar vários dias. Tá todos os pertences do cliente ali. E já aconteceu situação, não comigo, mas com alguns outros colegas, de clientes acusarem de terem tirado alguma coisa da bolsa e tal. E é complicado isso, porque não tem câmera, não tem prova, vai ser a tua palavra contra a palavra do cliente. Então, nesse ponto, eu acho chato, sabe? Entrar nesses quartos para limpar. Então, por isso eu preferia até quando o cliente ficava, porque tem situações que o cliente permanece no quarto. Então, eu acho que é interessante quando o cliente fica, porque você tá ali fazendo a limpeza. E aí, não tem como dizer que você mexeu em alguma coisa. Mas esse é o ponto chato de trabalhar nos quartos, eu achei. Qual a parte mais difícil do trabalho? É mesmo arrastar a cama, principalmente que tem andares que as camas são muito pesadas de ser puxadas, sabe? Tem camas muito pesadas. Existe pressão para terminar rápido? Às vezes sim, principalmente fim de semana. Muita pressão para terminar rápido. Alguma situação marcante ou engraçada encontrada nos quartos, a gente vai encontrar muitas peças íntimas. Muitas peças íntimas jogadas, do puxa-cama tá lá, as calcinhas fio dental. É um trabalho que existe mais força física ou mais atenção aos detalhes. Força física e atenção aos detalhes, porque a gente tem que deixar tudo limpo, não esquecer nada, principalmente o banheiro muito limpinho. E vamos para o pequeno almoço.
Mas é isso. E se você tem... Conta aqui a tua experiência, né? Antes de eu ir pro pequeno almoço, conta aqui a tua experiência. Se você já trabalhou, se você tem pretensão de trabalhar, o que você acha dessas funções que eu tenho citado até o momento. Porque realmente eu fiz um tour no hotel.